chegar ao céu, digita esse endereço, João 14, Evangelho de João 14, de 1 a 6. Evangelho de João, mais um momento de ensinamento do Senhor Jesus aos seus discípulos, finalzinho do ministério dele aqui na terra, já quase na hora dele, do seu sacrifício por mim, por você, mas ele, em todo momento que esteve aqui, ele não deixou de ensinar, ele continua ensinando, porque de forma humana ele só viveu 33 anos, mas Jesus sempre existiu, e Jesus sempre existirá. Mas não adianta Jesus existir para todo mundo e não existir para você ou para mim. Ele precisa morar, ele tem uma morada, e ele precisa morar em nós. Capítulo de João 14, versos de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode repetir comigo esse verso 6? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, a tua palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. Não é a nossa verdade, é a verdade para o mundo, para todos. Portanto, a Deus, nesta noite, essa noite feliz, desse lugar onde já vimos e ouvimos da tua parte através dos cânticos e das orações, nós queremos também agora ouvir da tua palavra, da tua generosa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto está narrando aqui um momento de muita apreensão. Jesus já vinha há tempos falando que estava chegando a hora dele. Imagine os discípulos de Jesus vivendo aquela amargura, aquela angústia, aquela dificuldade de repente terem reconhecido o Senhor como Messias, e aquele Messias estava próximo de sair, sair do mundo. Imagine que eles já haviam sofrido ameaças, muitos já haviam sido assassinados, e agora aquele que os protegia estava próximo de ir ao céu de volta, para o seu lugar de onde ele saiu para resgate de todos. Mas nem todos o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o caminho. Então, se eu tiver que digitar no GPS do meu coração, eu vou digitar fé,
porque a minha fé, a sua fé, vai conduzir você para Jesus de Nazaré, que o caminho é Ele, a verdade é Ele, a luz do mundo é Ele, a resposta para tudo aquilo que você tem vivido nesse momento da sua história é Ele e não é outro. Às vezes, ouvimos alguém oferecendo paz só em Jesus. Ouvimos alguém oferecendo momentos de alegria só no Senhor Jesus. Ouvimos alguém oferecendo um bem-estar numa propaganda aqui, outra ali. Ouvimos alguém oferecendo uma boa vida financeira daqui ou dali. Mas somente o Senhor tem um tesouro incorruptível na eternidade para mim e para você. Tudo que você vive aqui nesta terra, em algum momento vai passar. No texto que lemos de manhã, Lázaro, ele foi ressuscitado por Jesus. Jesus vai ao Pai e dá um chamado em Lázaro e diz para Lázaro: saia. E sai aquele homem cheio de ataduras para comer. E alguém vai lá e tira. Mas tempos depois, Lázaro novamente morre. Significa dizer, meus irmãos, que a eternidade ou na eternidade não vai entrar sua matéria nem a minha. Você vai receber um corpo novo, glorificado, cheio da graça de Deus. Mas a angústia que vivemos no nosso dia a dia nos impede de enxergar que há um caminho para seguir. Há uma caminhada. E eu preciso prestar atenção nesta caminhada, porque quando nós não prestamos atenção quando estamos caminhando, e aí vai um alerta aos nossos irmãos que passaram de 30 anos, precisam prestar atenção para não cair. Quando nós chegamos mais ou menos aos 62 anos, é uma facilidade enorme para tropeçar e cair. E normalmente o prejuízo é grande. Fraturas, machucados, isto de forma humana. Mas não é diferente se não prestarmos atenção na nossa caminhada com o Senhor Jesus. Mas nessa caminhada ela vem recheada de promessa. E a promessa que Deus faz em você e em mim, Ele as cumpre cabalmente todas. Às vezes algumas pessoas pensam: há tanto tempo eu tenho pedido, há tanto tempo eu tenho orado, há tanto tempo eu tenho buscado. Ah, Senhor, eu busquei, mas a resposta não veio do jeito que eu quis. Eu orei, me entreguei, mas não foi do meu jeito. Diz a palavra que o jeito de Deus, a vontade de Deus, para nós ela é boa, perfeita e agradável. Então, se eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele, eu vou passar a perceber que nesta caminhada a gerência da minha vida é dele. E tudo que eu estiver vivendo vai ser para o meu crescimento, vai ser para aprendizado, e as promessas dele serão cumpridas em mim. Mas a maior de todas as promessas feitas nesse texto é a promessa da eternidade. Uma promessa que ninguém pode fazer para você. E se alguém fizer, ou se alguém chamar para si essa responsabilidade, mas não for para a cruz e morrer, e ao terceiro dia ressuscitar, não aceita essa promessa. Porque a promessa da eternidade é para quem morreu
e ressuscitou ao terceiro dia para te garantir esta eternidade. Somente o Senhor Jesus Cristo pode cumprir essa promessa eterna em você. Por isso ele começa dizendo, imagina naquele momento, como eu falei, quanta ansiedade estava naquele coração, naqueles corações. Ele começa, não se turbe, ou seja, não andem ansiosos, não tenham ansiedade, não perturbe o coração de vocês, creiam. Creiam em Deus. Não abra mão de saber que o que você está vivendo, Deus não está deixando nenhuma lágrima cair sem que Ele colha. Deus não está permitindo que nenhuma das lutas que você tem vivido seja ouvida por Ele. E muito mais do que isso, Ele é o único que pode dar solução aonde a ciência se cala. Onde o conhecimento humano se cala, onde a filosofia se cala, onde os médicos se calam. Porque em Cristo, se terminar aqui para você, você vai viver eternamente com o Senhor Jesus na glória, com o seu corpo glorificado. Promessa do lar eterno só pode fazer Jesus. Ninguém mais pode fazer. Ele é o caminho. E a promessa dele é: eu vou preparar lugar. Estive aqui com vocês. Daqui a pouco eu vou morrer. Vou me sacrificar. Mas não vai ser um sacrifício de tolo. Vai ser um sacrifício para a salvação. Então o que Jesus está fazendo é assegurar aos discípulos que aquilo que eles estavam vivendo naquele momento da história deles tinha prazo de validade. Ei, escuta o que eu estou te falando. O que você está vivendo também tem prazo de validade. Tem prazo de validade, e a palavra de Deus nos assegura isso. O que você está vivendo tem prazo de validade, pois há um lugar preparado para mim e para você. E essa promessa naquele tempo, naquele momento, era para oferecer conforto, consola corações desesperançosos. Mas por aplicação ela continua tendo o mesmo valor, o mesmo poder. Ela continua afirmando para mim e para você essa promessa de Deus. Ela transcende o tempo, ela é atemporal. Ela não ficou detida ou retida naquele momento nos ensinamentos aos discípulos. Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus e essa promessa é para mim e para você. Dificuldades terrenas nós as teremos por causa do pecado. E todos nós somos pecadores. A diferença é que quem entrega a sua vida para Jesus Cristo continua sendo pecador, mas agora lavado e remido pelo seu sangue, sangue precioso, que custou caro. A graça não é de graça. A graça de Jesus Cristo não é de graça. Custou a vida dele, custou dores, custou a angústia do coração do nosso Salvador, e custou o Pai virando as costas para ele. A pior dor de Jesus, a fé em Jesus, a caminhada com Jesus é a chave para que a gente acesse o GPS do céu, a morada celestial, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Mas na nossa caminhada muitas vezes são suscitadas dúvidas nos nossos corações. Imagina Tomé, a pergunta, verso 5, dá uma olhada no verso 5. Tomé é um discípulo que estava andando com todos em todo o tempo, viu todos os feitos de Jesus, todos os ensinamentos do Mestre,
nós criticamos Tomé. Hoje na classe eu estava falando sobre Adão. Às vezes criticamos Adão, né? Às vezes criticamos Eva. Lembra? Quando eu chegar no céu encontrar Adão. Não é assim mais ou menos que a gente fala? Quando eu encontrar Eva. Quando eu encontrar Tomé. Aí quando a gente para pensar, o princípio da obediência é o mesmo para todos. E eu e você, quanta desobediência? O princípio da fé é o mesmo. E quantas vezes nós oramos ao Senhor, ou precisamos de algo do Senhor, dizemos assim: eu não vou orar porque Deus não está me ouvindo mais. Quantas vezes você já pensou assim? Até de você pensar assim, Deus já sabe. E por graça e misericórdia, Ele vai e visita você. Ele diz para você: que isso? Eu estou aqui do seu lado. Nunca te deixei. Nunca te separei. E também pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Essa história já se passou. Tomé não sabia nesse momento, não tinha visto a crucificação ainda. Mas nós já conhecemos a história. Nós já sabemos que Jesus se sacrificou por nós. Então nós não podemos permitir que nenhuma ideia humana possa interferir em algo que foi garantido pelo Senhor para mim e para você, nos céus, com um sacrifício tão medonho. E aí Jesus Cristo tem uma resposta, como sempre tem, para Tomé, mas tem para você e para mim também. Sabe por que aquela dúvida no coração de Tomé? Porque ele estava tão acostumado a estar envolvido no ativismo que não percebeu nas entrelinhas o que Jesus Cristo estava dizendo. Nas vírgulas. Não teve discernimento suficiente, às vezes, assim vivemos. Quantas vezes, por falta de discernir aquilo que é mínimo ou elementar, nós deixamos de ouvir, perdemos o desejo de buscar através da palavra, que a maior revelação de Deus para o homem está na palavra. É verdade? A única revelação de Deus para o homem está na palavra. E essa insegurança que vivemos por causa das angústias do dia a dia nos faz deixar de enxergar aquilo que está tão próximo de nós. E aí Jesus, no verso 7, diz para ele: se você realmente me conhecesse, na verdade ele está dizendo aqui no plural, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está se apresentando como Deus naquele momento para eles. A ideia do Messias prometido, que todos tinham conhecimento, todos os discípulos tinham conhecimento, agora tem conhecimento também que Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus, ele se declara como o único caminho para Deus, o único caminho do céu, a única verdade, o único detentor do poder da vida e da morte, o único. Ninguém pode chegar ao Pai, não tem um passaporte, um mecanismo, um jeitinho, nem o brasileiro, nem o jeitinho brasileiro, não tem subterfúgio, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é a própria personificação do amor de Deus, descrito lá um pouco atrás desse capítulo que lemos, João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer
não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, Jesus, é a personificação do amor e da graça de Deus, oferecendo salvação e redenção. Eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. E conhecer Jesus está conhecendo o Pai. Conhecer Jesus. Quem conhece Jesus conhece o Pai. Nos versos um pouquinho mais à frente, 8 em diante, Filipe se adianta e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus responde: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Mais uma vez, eu digo que o estado de insegurança e de angústia que nos é imposto nos deixa muitas vezes surdos, muitas vezes cegos. Não conseguimos ouvir a voz do Senhor diariamente em nós. Não conseguimos enxergar o caminho que é Ele, o Senhor Jesus. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus está afirmando que o ministério dele está se encerrando, mas a obra salvífica do Senhor está se concretizando junto com ele, está terminando ali junto com ele. Significa dizer que ao conhecer Jesus, nós conhecemos a salvação. Ao conhecer Jesus, nós acertamos o caminho, acertamos o nosso GPS, que é o caminho do céu. Pois é Ele, Jesus, que revela em nós, e revelou para os discípulos naquele momento, o caráter de Deus. Jesus revela o caráter de Deus em nós e faz um apelo para que a gente viva juntos, busque juntos, para termos um relacionamento com Ele e uns com os outros, porque essa é a intenção da própria palavra do próprio Cristo quando Ele veio aqui a este lugar, a esta terra, promover a unidade entre os santos dele. Você é santo de Cristo? Você já entregou a sua vida? E se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como tem sido a sua caminhada? Os barulhos têm atrapalhado você enxergar o final da linha? As angústias têm dificultado? O medo, o pavor, os envolvimentos têm dificultado? Deus continua disposto a promover a obra dele em você e em mim. Aqueles que creem em Jesus continuarão realizando as obras que Ele fez e as farão maiores. Essa promessa não se trata de um poder individual de Deus em nós, mas a glorificação de Cristo na sua vida, nas nossas vidas, através do Espírito Santo. E o Consolador, fazendo parte desta grande obra, é anunciado pelo próprio Cristo. Verso 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai,
Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, vai estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? O Espírito Santo prometido pelo Senhor, Jesus está concluindo a obra dele, mas ele não vira as costas. Ele não vira as costas para mim e para você. Às vezes nós viramos as costas para os outros. Às vezes alguém vira as costas para nós. Quantas pessoas teve no nosso meio? Quantas pessoas estiveram conosco? E pouco a pouco vão se afastando, se distanciando. As coisas começam a tomar vulto. Um montão de problema começa a surgir. E cada vez mais longe. Só se ouve um sussurro de muito longe, mas sem entendimento. Jesus, quando prometeu enviar o Consolador, ele estava dizendo para mim e para você: não se preocupe, a minha obra está começando, mas está terminando, mas a dele vai começar em você, porque ele é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e renovar as nossas forças em alegria no Senhor. É o único que pode converter o nosso choro em alegria, as nossas lutas e luto em paz verdadeira. E ele diz assim, encerrando esse momento, ele diz assim, a partir do verso 27, olha que palavra maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo deixa para mim e para você nesta noite, finalizando esse texto. Não sei como está seu coração, se em paz, se é atribulado, se é guerra. Não sei como está a sua casa, sua família. Não sei como você tem recebido as notícias que chegaram recentemente, mas tem um consolo para você aqui nessa palavra: deixo-lhes a paz. Jesus prometendo: a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Pois eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levantem-se e vamos-nos daqui. Esta é uma proposta para você nessa noite. O lugar que você está é um bom lugar? Você está satisfeito vivendo o que você está vivendo? O formato da sua vida está de acordo com o que você sempre planejou em Deus? A sua vida com o Senhor, o dono, o seu dono, como tem estado? Eu quero desafiar você nessa noite. A digitar no seu GPS: Jesus de Nazaré, o meu Senhor e Salvador. Esse é o endereço para você chegar no céu.